Olá, meus amigos da TV O Impacto. Estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios o presidente do Sindicato Rural de Santarém, o CIRSAM, que envolve aí a grande produção do agronegócio, a agricultura familiar, enfim, né? E, Adriano, é um prazer recebê-lo aqui, pela primeira vez aqui na TV O Impacto, e com certeza nós temos alguns assuntos a esclarecer aqui. Claro. Prazer recebê-lo. Obrigado, Oswaldo, obrigado TV Impacto por dar esse espaço para o Sindicato Rural de Santarém. Eu agradeço o convite. Olha, nós vamos começar aqui, Adriano, sobre um assunto que nós abordamos em uma entrevista com o presidente do Sindilojas, o senhor Alberto. Esteve aqui conosco, falou sobre vários assuntos, inclusive economia de Santarém, da região, e chegou a ser citada a questão do agronegócio. E eu sei que você acompanhou essa matéria e tem a sua opinião formada, mesmo porque você preside hoje o CIRSAM, que é o grande envolvido no agronegócio. Isso. Como é que você viu? O Sindicato Rural de Santarém, a gente está acompanhando essa evolução da produção aqui no nosso município de Santarém, Mogi e Belterra, né? Hoje a gente está com o campo plantado aí, mais ou menos 65 mil hectares de área plantada. Na primeira safra, que a gente começa a plantar lá no finalzinho do mês de dezembro, planta-se a soja, 65 mil hectares. Logo após essa primeira safra, a gente já introduz o milho safrinha, que é a segunda safra. A nossa estimativa aí de produção desses 65 mil hectares aqui na nossa região metropolitana são 50 sacas por hectare. Então, se você pegar os 65 mil hectares, se você colher 50 sacas, uma média por hectare, você consegue aí o número de 300 milhões de reais que vai ser colocado na economia de Santarém. Aí, se você colocar lá agora mais 30 mil hectares do milho safrinha, é jogado mais 60 milhões de reais na economia de Santarém. Então, se você colocar no final do ano, a produção colhida aqui em Santarém é colocada na economia santarena 360 milhões de reais por ano. Essa economia, como é que funciona? Muita gente fala, esse dinheiro não fica aqui na região de Santarém, esse dinheiro vai todo embora. Ao contrário, o grão, realmente, parte dele vai embora, que os navios chegam aqui e levam para o mundo, né? Alimento, comida para o mundo, que a gente produz comida de qualidade aqui na nossa região. Mas o dinheiro, que é a parte econômica, fica aqui na nossa região. Aonde que é colocado esse dinheiro? Em máquinas, equipamentos, casa, roupa, alimentação, mão de obra. Entendeu? Mão de obra, que fica aqui na nossa região. Então é importante esclarecer que realmente o grão, parte dele vai embora, mas o dinheiro fica aqui na nossa região. E os produtores, a gente tem, em média, hoje, em Santarém, 235 famílias que é envolvido nessa área de grãos, apenas grãos, entendeu, Oswaldo? E que vai dar uma média aí de mais ou menos 300 hectares por família, entendeu? Então, em Santarém, ao contrário que algumas pessoas falam aqui, que é latifundiário, entendeu? Isso não existe. São famílias que vieram escolher essa região para produzir e diga-se que estão produzindo muito bem. Quando a soja e o milho foi introduzido aqui no Planalto Santareno, colhia-se 30 sacas por hectare. Um hectare, para quem não entende muito, é um campo de futebol, 100%, né? Colhia 30 sacos por hectare. Hoje, essa safra agora que a gente acabou de colher, bateu-se picos de até 80 sacos por hectare. Nessa mesma área de 1 hectare, então a gente saiu de 30 sacos por hectare e chegou a 80, não no geral, entendeu? Em alguns hectares. Aí daqui 5, 6 anos, você coloca que a gente espera chegar nesses 80 sacos por hectare, nesse montante de 65 mil hectares, em vez de 300 milhões, a gente vai gerar 700 milhões, 600 milhões de reais. Bem, aí eu queria ter a sua informação sobre a questão de agrotóxicos, porque justamente os ambientalistas, né, eles têm essa preocupação e sempre usam os veículos de comunicação e se posicionam dizendo que o agronegócio agride a natureza, que desmata e que o agrotóxico é usado de forma exagerada. O sindicato tem uma forma de controle do uso? Tem.
Tem, assim, isso aqui é apenas, tem que ser mais esclarecido para a população, porque é muito fácil você colocar açúcar na pipoca e falar assim, ela é salgada, a pessoa chega lá e ela vai falar, pô, isso aqui não é assim, vamos organizar e ver de que forma realmente funciona. Quando esses produtores foram convidados para vir para Santarém, a nossa região metropolitana, para exercer essa agricultura mecanizada e tal, produção de grãos, tinha vários terrenos à venda aqui na região. E os produtores chegaram aqui, olharam a terra, diga-se passagem, a nossa região é uma das melhores terras para produzir no Brasil. Excelente os nossos terrenos aqui. E algumas dessas terras estavam improdutivas. Aí, como é que funciona? Eu tenho uma casa em Santarém, eu posso vender minha casa. A casa é minha, eu posso vender ela. Mesma coisa é o campo também roda assim. Eu tenho terreno, eu quero fazer dinheiro do meu terreno, eu vou vender meu terreno, eu vou morar em outra cidade, eu vou morar em Santarém, vou colocar um filho meu para estudar, está muito longe da cidade e tal. Aí a pessoa vende seu terreno e vem para Santarém. Essas terras, que algumas delas estavam improdutivas, hoje está produzindo. Essa questão do agronegócio, questão do agrotóxico, por exemplo. O agrotóxico, todo produtor que ele está aí no Planalto Santareno cultivando aí essas culturas, todos eles têm receituário agronômico, é acompanhado com engenheiro agrônomo. Esses produtos que os produtores usam aí na soja, no milho, e na banana, no abacaxi, no tomate, em todas as culturas, no sorgo, no milheto que é plantado aqui também, todos eles a Anvisa liberou, entendeu, Oswaldo? Então, se está lá recomendado 100 ml por hectare, que é aquele campo de futebol que eu te falei, o produtor vai colocar 100 ml por hectare. Então, isso é um mito, sim, é uma coisa que a gente tem que desmistificar em Santarém, que o produtor está usando conforme as regras. A gente não usa agrotóxico demasiadamente, entendeu? É tudo certinho no receituário agronômico. É a mesma coisa que você ir no médico, ele vai te passar a receita de um remédio e você vai usar apenas aquilo ali. Agora, é muito fácil eu chegar e falar assim, o agrotóxico está matando. O agrotóxico realmente mata se você pegar um litro lá e tomar. Aí realmente vai dar colapso no teu organismo. Mas da forma que está sendo usado, é totalmente liberado, a gente faz o negócio tudo na lei, tudo direitinho. Já chegaram até a denunciar de que está acontecendo a morte das abelhas, e seria provocado pelo uso excessivo do agrotóxico. Sim, a gente Você tem acompanhado? Sim, a gente acompanha ali no município de Belterra. A gente tem acompanhado aquelas questões lá das abelhas lá em Belterra, e a gente tem a seguinte opinião. A soja plantada lá naquela região de Belterra, ela serve também para dar o mel, entendeu? Que a soja tem a flor, o milho tem a flor. Aqui na nossa região, você pode visitar ali no Maranhão, você pode visitar outros, até mesmo lá no Rio Grande do Sul, outros centros aí que produzem mel. O que falta aqui para nossa região é mais, como é que eu vou te falar? Mais fonte para ela coletar esse mel, tá entendendo? Aqui na nossa região não tem assim uma alta produtividade de mel, realmente por causa disso aí, que falta flor. Falta plantar girassol. Isso, exatamente, entendeu? E o Sindicato Rural, ele tem acompanhado isso aí e esse fato que os agrotóxicos estão matando a abelha lá, isso não é verdade. Isso aqui a gente tem que fazer um estudo mais detalhado e tal, porque não é só a pessoa chegar e falar o agrotóxico dos produtores estão matando essas abelhas. Isso não é verdade. Poderia até haver um intercâmbio entre os produtores de grãos e os produtores de mel, de repente, fazer uma parceria aí. Com certeza. Isso aí a gente precisa... Através do diálogo, da conversa, para que todos saiam ganhando. Isso. Tem que ser por aí. Mas... Até, Oswaldo, tem um dado bem interessante. Tem uma comunidade aqui próxima a Santarém que estava morrendo muito lá as abelhas. E daí o produtor, ele não sabia por quê. Foram atrás e foram descobrir que era aquela árvore, o ninho, que as abelhas iam lá, pegavam coletavam lá o pólen e ia para as caixas de abelha e matavam. Daí veio uma pessoa, pesquisou e viu que não era do que a comunidade estava achando, era da própria árvore do ninho que estava prejudicando as abelhas. Aliás, tu me chamaste a atenção num detalhe que, inclusive, eu me comprometo, eu vou fazer uma matéria, vou entrevistar aqui sobre esse assunto, porque houve uma denúncia que chegou a mim
de que estão plantando essa árvore que você falou aí, que é o NIM, que inclusive ela é nociva à sociedade, eu diria, porque na hora que ela mata a abelha, né, ela é nociva. Estariam plantando aqui na cidade, aqui em Santarém. Então eu vou apurar isso aí, me comprometo, e a gente vai levar adiante isso. Mas voltando à questão aqui com você, antes de a gente passar para um outro assunto que eu quero abordar, é sobre desmatamento. Durante esses anos todos que o agronegócio chegou e tal, ele vai se ampliando, já chegou ao ponto de ser usado mata nativa ou ainda é aquela que já tinha sido usada? Quando foi introduzido o plantio da soja, do milho aqui na nossa região, tinham aptos 600 mil hectares. Desses 600 mil hectares, hoje a gente está usando apenas 65 mil hectares. Então você vê o tanto que a gente pode avançar ainda na produção, o tanto que a gente pode fazer os nossos municípios arrecadarem mais recursos para girar a roda da economia aqui na nossa região. Então, desmatamento, os produtores aqui da nossa região, todos eles são cadastrados na Cargill. A Cargill só compra a soja se você não tiver desmatamento. Tem a moratória da soja, entendeu? É tudo certinho, os produtores seguem sempre cheio de regras que tem que ser cumpridas. Cheio de regras, senão não vende o produto. Tem que ser cumprida. Tá aí os órgãos fiscalizadores, sempre aí com a gente tem várias reuniões com a Cargill lá no Sindicato Rural, de conscientização dos produtores rurais. Então hoje o produtor não pode chegar e desmatar uma mata nativa, isso não vai acontecer, não está acontecendo na nossa região. Agora a gente quer avançar nessa questão do aumento das áreas aqui da nossa região. Como a gente vai avançar isso? Na hora que o governo realmente olhar para Santarém com os bons olhos e falar assim, poxa, olha, essas áreas aqui a gente pode aumentar a produtividade, dando as liberações de limpeza de pasto, por exemplo. Tem áreas aí, por exemplo, que o produtor foi lá e plantou uma lavoura no passado, uma mandioca, uma cana e tal, e que está lá uma junqueirinha baixa e tal. Isso aí a gente pode avançar e fazer isso produzir, gerar renda, gerar emprego para a nossa região. Bem, agora tem um assunto que também quero aprofundar. É que quando se fala em agronegócio, Adriano, sempre só se lembram de grãos. Certo. E eu tenho a informação de que as próprias famílias que plantam a soja, que plantam o milho, elas também produzem a goiaba, a banana, o tomate. Isso é verídico? É certo, isso é certo. Isso é uma informação que eu até vou convidar para participar de alguns dias de campo que a gente faz aí pelo Planalto Santareno. Hoje a gente tem vários produtores que eles produzem soja, milho, gengilim, sorgo, milheto, goiaba, alface, pimenta do reino, entendeu? Isso está verticalizado. Tem os produtores, porque, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu vou colocar um mercado ao lado, que aquilo vai agregar valor na minha produção. Hoje a gente tem que agregar para a gente se manter no mercado. E é isso que o nosso tem o tempo de produzir o grão, tem o tempo de produzir a fruta, tem o tempo de a verdura. Exatamente. Né? Então esses produtores não estão produzindo só o milho, ou só o sorgo, ou só o milheto. Eles estão verticalizando a produção, entendeu? Estão agregando mais culturas aí junto nas suas propriedades. E Santarém é uma região que vai avançar muito nessa área da fruticultura, porque já que as nossas terras são muito férteis, e no período do verão, do nosso verão aqui, a gente tem que colocar mais irrigação. A gente está conversando com as instituições financeiras e tal, para vir, e eles estão sensíveis a isso, para dar mais apoio na irrigação. Porque a partir do momento que você coloca mais irrigação aqui na nossa região, a gente vai dobrar, triplicar a produtividade na mesma área plantada. Que isso é um ponto que a gente tem que avançar muito. Se você for ali em Brasília e Goiás, algumas regiões aí fora aqui do estado do Pará, você vai ver que eles colhem 3, 4 safras por ano. Isso a gente tem que trazer para Santarém, entendeu? Tá. Agora, outro assunto também que a gente precisa falar e ouvir o sindicato é sobre essa questão do entrave para a implantação de portos aqui na região. Como é que o sindicato vê e qual a posição que ele adota? O Sindicato Rural de Santarém, a gente é favorável a essa área portuária. A gente precisa fazer com que Santarém avance nessa questão de empregos. Por exemplo, meu filho, daqui a pouco ele vai se formar,
Aí, será que ele vai ter oportunidade para trabalhar em Santarém? Eu quero o meu filho mais próximo de mim, não é verdade? E o Sindicato Rural tem essa visão. A gente sabe que o município de Santarém tem vários quilômetros de rios aqui pertencentes ao município de Santarém. Será que a gente não consegue tirar lá 1 quilômetro e instalar portos? Por exemplo, tem só um empreendedor que ele quer vir para Santarém, quer se instalar aqui na área do Maicá, que ele tem 750 milhões no bolso para trazer para a economia de Santarém, que vai gerar emprego e renda. Esses 750 milhões de reais é apenas para construir o porto, tá entendendo? Aí depois vai ter emprego, o ISS de Santarém, com esse novo porto, só um porto em Santarém, vai dobrar. Vai ser 15 milhões a mais por ano que vai ser gerado na economia de Santarém. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas o porto lá no Maicá, o que vai me ajudar aqui no Santarenzinho? Só que com essa arrecadação vindo para a prefeitura de Santarém, vai jogar essa arrecadação em todo o município de Santarém. É uma rua que você não consegue sair, que o prefeito vai conseguir arrumar. É uma ponte ali que caiu, que o prefeito vai conseguir arrumar na hora. Santarém, a gente tem que achar um meio de ter mais emprego, de arrecadar mais dinheiro para que os filhos de Santarém possam ficar aqui em Santarém. Então o Sindicato Rural ele está trabalhando junto, assim a gente está ansioso para que esse porto realmente aconteça. Só para você ter uma ideia, a gente está esperando a SEMA do Estado há 3 anos marcar audiência pública com os povos tradicionais que ali que é os quilombolas, para conversar sobre a área do porto, entendeu? Que a gente entende que isso vai ser um grande marco para a economia de Santarém, sabendo que a gente já perdeu muito. Meritituba está lá com vários empreendimentos lá que era para estar aqui em Santarém. A economia de Santarém hoje, se você for ver a economia de Santarém, Meritituba, lá a economia deles está lá em cima. Por que Santarém não teve isso aqui? Porque Santarém teve muito entrave que não deixaram esses empreendedores chegarem em Santarém. Só que eu tenho algumas informações assim, por exemplo, tem várias pessoas que compraram o lote lá em Meritituba e estão aguardando uma posição aí dessa área aqui portuária aqui no Maicá para vir para Santarém. Eles não querem construir em Meritituba, eles querem construir em Santarém. Só que para isso, Santarém tem que acolher eles e saber que vai trazer renda e emprego para nossa população, entendeu, Oswaldo? Só que é uma questão, a área portuária de Santarém é uma questão assim que a gente tem que trabalhar direitinho, explicar para a população que isso não vai trazer, igual eu falo, prostituição, vai trazer aquela loucura que o pessoal está falando. Vamos olhar direitinho, vai trazer muito emprego, renda. Só a área portuária de Santarém, as outras cadeias, por exemplo, oficina mecânica, alimentação, concessionários que podem nascer aqui em Santarém, tem um leque de outras empresas que podem vir, isso, agregar. Bem, antes de terminar, o sindicato, você vai apresentar agora, o Adriano tem aqui uma revista que o sindicato está publicando trimestralmente e que tem assuntos interessantes. Essa revista, como é que ela funciona? Essa revista, agora lá no Sindicato Rural, a gente já é a 3ª edição. A gente conta a história aqui, um pouquinho do nosso meio rural, algumas empresas patrocinadoras aqui da revista. E essa aqui é uma revista que a gente faz trimestralmente, a gente distribui aqui em Santarém. E eu vou presentear o Jornal Impacto com. Vou ficar com ela. Passar para o meu editor lá. Daqui 2 meses está saindo a próxima edição da revista. Então é uma revista assim, que o sindicato achou importante, informativa, né, para a sociedade de Santarém aí, para trazer algumas informações do campo para o pessoal aqui da cidade. Bem, e terminando sobre o evento que acontece agora em novembro. Beleza, obrigado a oportunidade. Dia 4 de novembro, estão todos convidados. A gente vai fazer lá no Sindicato Rural, vai ser no domingo, né? Um porco no rolete, porca paraguaia, desculpa. 4 de novembro. Porco no rolete já aconteceram algumas edições. Na Feira Agropecuária, e agora vai ser porca paraguaia. Dia 4 de novembro, estão todos convidados. É só ir lá no Sindicato Rural procurar que a gente já está com os cartões à venda lá. Tá bom. Adriano, presidente do CISAM, temos que agradecer aqui a sua boa vontade de nos visitar e dar essas informações aqui para o nosso internauta da TV O Impacto. Beleza, muito obrigado. O Sindicato Rural sempre está à disposição, Oswaldo.
Fica à vontade para procurar a gente quando quiser. Muito obrigado, Oswaldo. Ok, nós que agradecemos. É isso aí. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.